Olá, sejam bem-vindos. Esse é o terceiro episódio da série Conversa ao Pé do Ouvido, uma série que foi concebida no contexto da disciplina de apreciação musical do curso de música da Unimep, com o objetivo de promover a mediação de escuta. A cada episódio, nós recebemos um aluno do curso que fica responsável pela escolha do repertório sobre o qual a gente vai falar. Hoje a gente recebe aqui um estudante do quinto semestre do curso, que é o Wagner Pardim, que escolheu, que trouxe para falar com a gente a música Disparada, que ficou conhecida pela voz do Jair Rodrigues, numa versão de 1966, na apresentação que ele fez no festival da TV Record. Essa música Disparada, ela foi escrita pelo Geraldo Vandré e o Theo de Barros. Prepare o seu coração das coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino tudo, a morte, o destino tudo, estava fora de lugar, eu vivo para consertar. Então vamos lá, Wagner. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, né? Obrigado. Por que você escolheu essa música assim? O que tem nela que te atrai tanto ou que faz com que você goste tanto dela? Essa música, ela chama bastante a minha atenção pela letra dela, que ela tem um texto bastante metafórico e tudo mais, e também pela questão técnica dela, harmônica. Ela tem progressões, ela tem um ponto culminante muito alto, então ela tem vários detalhes que chamam bastante atenção, e a interpretação do Jair Rodrigues é excepcional. Então, essa foi ela já foi regravada por muitas outras vozes, mas a dele é sem igual. Talvez uma das canções que projeta ele, não só pela canção em si, mas pelo próprio fato dela ter sido veiculada num festival, né? Que projeta ele num âmbito nacional. Sim. Né? Mas vamos pensar então, você falou que tem a letra da música chama a sua atenção, a poesia, e tem questões musicais também que chamam a atenção, né? Sim. Vamos pensar na letra especificamente, ou vamos começar pelo texto. Esse texto ele faz uma referência direta assim, à vida do caipira, ou do homem do campo, do homem sertanejo. Sim. Né? E o que tem nesse texto aí que te chama tanto a atenção? Assim, a temática te chama a atenção? A temática chama, ele fala muito sobre a questão dele ser uma pessoa caipira, mas ao mesmo tempo que ele tem esse jeito caipira, como que eu vou explicar? Ele não vai abrir mão disso, e ele está num cenário diferente, que é o cenário da cidade, urbanizada, e esse é um jeito que ele não vai abandonar, apesar dele estar nesse espaço, e como diz até na própria letra, né? Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Então, o próprio jeito dele é uma coisa que é própria e que ele não abre mão daquilo. E de outras coisas que a música fala também, sobre o sofrimento, a experiência de vida que ele traz do espaço do campo, da né? terra de origem dele, do campo. Tudo que ele viveu, aquilo foi aprendizado, né? Então
ele tem, embora ele esteja num espaço urbanizado e tudo mais, a experiência de vida que ele teve em outro espaço também serviu de aprendizado para ele e ele não é menos o valor dele não é menor do que da outra pessoa que está nesse outro espaço. Uhum. O texto dele me chama a atenção também porque ele vem digamos, essa música, ela vem numa tendência de inserção de referências do mundo sertanejo ou do mundo caipira dentro do contexto da música urbana, né? Da música popular urbana. E do mesmo jeito que o Luiz Gonzaga, naquela música do Baião, ele fala que ele vai ensinar o baião, ele vai trazer, né, aquela referência musical para, digamos, para o contexto da cultura de massa, né, ou para o contexto da cultura da música popular urbana, o Geraldo Vandré, ele vai trazer a figura do sertanejo aqui nessa música, né? Olha, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão. Então ele está introduzindo a referência do mundo sertanejo para esse contexto da música popular urbana, né? Então, do mesmo jeito que o Luiz Gonzaga traz o baião, lá na década de 40, a gente tem o Geraldo Vandré aqui trazendo o sertanejo para esse contexto, né? É quase que uma música de apresentação ou de introdução desses elementos nesse outro ambiente que, em princípio, não reconhece esses valores ou essas referências do sertanejo ou do caipira, o que quer que seja, nesse contexto urbano, né? Inclusive, alguns pontos de vista dizem que essa música ela tem mesmo um caráter bem inclusivo, porque o Geraldo Vandré, que foi um dos compositores dela, ele tinha envolvimento com uma série de militâncias que traziam um pouco essa ideia da inclusão. Então, tem várias interpretações dessa letra aqui, inclusive por ela ser muito metafórica, mas uma das ideias é realmente essa ideia de inclusão, dele trazer essa pessoa de fora, de incluir esse indivíduo, né? E a gente poderia pensar que, digamos, numa interpretação mais direta, a gente tem então a ideia da apresentação do sertanejo, né? Mas esse sertanejo ele se coloca assim, ele não é nenhum bobo e ele não vai se deixar manipular por ninguém, né? Porque ele fala: na boiada já fui boi, mas também agora já me montaram e agora eu também monto. Sim. Né? Então, assim, eu estou em outro espaço e não vou deixar que ninguém me passe para trás. Sim. Assim, eu estou aqui para conquistar o meu lugar também nesse novo ambiente. É um personagem que se apropriou bem da própria história e está garantindo o seu próprio lugar, né? Legal. Numa outra perspectiva, a gente poderia interpretar isso também no contexto do regime da ditadura, né? E pensar isso daqui nesse sentido mais metafórico, digamos assim, do sertanejo como o homem comum da sociedade civil e que não se deixa dobrar pela ditadura ou pelo regime político daquele momento. Sim, né? O período da composição realmente foi o período em que ocorreu uma conturbação política muito forte, né? Então, pelo próprio compositor estar envolvido com todo esse cenário, pode realmente ter essa interpretação também de que essa letra foi composta num sentido de protesto mesmo, né? Porque a letra, por ela ser realmente metafórica e tudo mais, ela fica aberta a essas interpretações. Essa possibilidade de interpretação, né? Legal. Agora vamos pensar um pouco na música e nas qualidades, digamos, técnicas ou musicais propriamente que ela tem, né? O que te chama a atenção aqui musicalmente agora?
falando assim diretamente do refrão dela já, né, que é uma parte que chama muita atenção, ela tem uma série de progressões, né, que são quase 2 oitavas do tom mais baixo da música, que quando ele começa, na boiada já foi boi, e essa progressão ela chama muito porque ela tem um ponto culminante muito chamativo, e ao mesmo tempo que ela sobe muito rápido, ela vai descendo devagarzinho, ela vai descendo aos poucos. Na boiada já fui boi, mais um dia me montei, não por um motivo eu onde nem comigo houvesse. Isso chama muita atenção e essa progressão ela tem não só no refrão, mas também nas estrofes intermediárias ali. Isso é uma coisa que, para mim, chama muita atenção. Uhum. Na sua fala você traz algumas coisas que talvez valeria a pena esclarecer para quem está nos assistindo em casa, né? A primeira coisa assim, é que essa melodia ela tem um âmbito muito grande, né? Ou seja, a distância entre a nota mais grave e a nota mais aguda é muito grande. Né? Como você mesmo disse, ela chega a quase 2 oitavas. O que quer dizer isso? A gente poderia pensar na oitava como a repetição de uma nota após a sequência das 7 diatônicas, né? Vamos dizer assim, a gente tem do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Depois do si vem o dó. Esse dó que vem depois do si, ele é mais agudo, uma oitava mais aguda do que aquele dó mais grave. Imagine que uma melodia tem essa distância de 2 oitavas, ou seja, praticamente 16 notas. É um âmbito muito grande para a melodia, o que torna a execução dela muito difícil, né? Sim. E de fato, assim, desde a nota mais grave, que é onde ele começa a melodia, até a nota mais aguda, esse ponto culminante que ele avança até chegar no refrão, você tem uma distância muito grande. E ele percorre essa distância realizando o que a gente chamou de progressão, né, ou que a gente chama tecnicamente de progressão, que consiste na repetição de um padrão rítmico e melódico sobre diferentes graus da escala, como você mesmo fez, né? Na boiada já fui boi, tararirarirará. Esse é um padrão rítmico e melódico que ele faz no primeiro grau da escala. Mas um dia me montei, não por mim nem por ninguém, né? Então você tem 3 repetições. Isso poderia seguir, né? Até chegar no ponto culminante da melodia, né? Então a gente tem de fato assim, essa progressão, ela cria tanto uma tensão musical, no sentido de conduzir a esse ponto culminante, né? Como ela cria também uma tensão na expectativa do próprio ouvinte, né? É aquela hora assim, tá chegando, aquela parte mais difícil, a hora que ele vai cantar, será que ele vai dar conta? Não vai, né? E, óbvio que cria uma expectativa, né? E o Jair Rodrigues realiza isso super bem. Sim. Né? É um cantor que dá conta muito bem do recado. Com certeza. Né? E essa progressão ela está presente não só no refrão, mas também na estrofe, né? Sim, sim. Conforme a gente pode observar, né? Ele faz: prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão. Veja que é o mesmo contorno rítmico e melódico que é realizado sobre diferentes graus da escala. Então, esse procedimento da progressão ele está presente na música do começo ao fim, né? Mas a gente não, assim, a gente poderia pensar que eventualmente isso poderia ficar muito maçante, assim, ou muito cansativo, porque a gente tem pelo menos 3 estrofes, o refrão é repetido 3 vezes, e a gente poderia pensar, mas escutar isso tantas vezes, com tanta repetição, poderia ficar chato, né? Mas justamente um dos méritos do intérprete está em conseguir realizar essas repetições todas
com variação de inflexão ou de ênfase, para garantir que essas repetições não fiquem tão evidentes, né? Sim. O próprio texto, a própria mudança do texto de uma estrofe para outra contribui para isso também, né? A questão harmônica também acho que é interessante, né? Porque a gente tem repetições harmônicas nas estrofes, né? Então é o mesmo padrão que é repetido várias vezes, então é uma música significativamente simples, mas ao mesmo tempo que ela tem um arranjo riquíssimo, né? Uma coisa que me chama a atenção e que talvez não seja tão comum para quem tá assistindo a gente, se vocês procurarem na internet, no YouTube, vocês vão achar facilmente uma versão dessa música, essa versão de 66, que ganhou o festival de 66 da TV Record, né? E nessa versão eles fazem uso tem lá um violão fazendo o acompanhamento e tem um pequeno conjunto de percussão, são 2 ou 3 instrumentos, se eu não me engano. Um desses instrumentos é o que nós chamamos de queixada, né? Que é um instrumento pouco utilizado, assim, na nossa música urbana popular, mas que está presente lá naquela execução do festival. E a queixada esse instrumento tem esse nome porque ele é propriamente feito de um queixo de cavalo. Se vocês podem ver lá no vídeo que tem um rapaz atrás do Jair Rodrigues segurando esse queixo de cavalo. Esse instrumento tem um som muito peculiar, né? Na verdade, ele produz pelo menos 2 sons diferentes, um resultante do próprio golpe, né, da batida, da percussão no instrumento. Então você tem o estalo da batida e você tem também, depois do som do estalo, como se fosse o som resultante do chacoalhar dos dentes do animal ali no queixo, né, dos dentes que ficam soltos ali no queixo. Então vale a pena ouvir e prestar atenção nesse instrumento. Sim. Em particular, que ele, justamente pelo fato de ser pouco utilizado, de não estar tão presente, às vezes em que ele aparece, ele chama muito atenção, não só visualmente, mas pelo próprio som que ele produz. As visões se clareando até que um dia acordei. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente deixa aqui então a recomendação de que vocês assistam ouçam essa música sobre a qual a gente falou. A recomendação que a gente dá é justamente dessa versão do Jair Rodrigues, do Festival de 66, da TV Record. E que vocês possam ouvir essa música 1, 2, 3 vezes, pensando sobre aquilo que a gente falou aqui, pensando nas referências que você tem, no sentido que você dá para essa música. E se você gostou, vale a pena deixar a sua contribuição. Eu esqueci de falar no começo, mas a gente está, nesse terceiro episódio que a gente está fazendo dessa série, ele está sendo feito em parceria com a TV Unimap. Uma parceria que a gente gosta muito e que a gente espera que ela possa frutificar bastante e render muitos outros trabalhos. Eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.